Olha, hoje a gente vai mergulhar numa história que parece até roteiro de filme, mas é super real e está acontecendo em São Paulo. É sobre um grupo de profissionais que entrou na linha de frente de uma batalha pela saúde pública bom, de um jeito que ninguém esperava. Sabe, quando a gente pensa em combate a uma epidemia, o que vem na cabeça? Médicos, cientistas, agentes de saúde, certo? Mas e se a arma secreta nessa história for outra coisa? Algo totalmente diferente? Quem seriam? Pois é, corretores de imóveis. Parece meio loucura, né? Mas calma, vamos entender direitinho como que o conhecimento único que esses profissionais têm da cidade virou uma ferramenta super poderosa contra a dengue. Ok, para a gente entender o tamanho da sacada, primeiro a gente precisa entender o problema. E não é só sobre mosquitos, não. É sobre onde eles se escondem, muitas vezes em lugares que a gente nem imagina. Então a dengue, todo mundo sabe, é um problemão. E o ponto fraco na nossa defesa é sempre a tal da água parada. Agora, onde a gente mais encontra isso? Exatamente, em imóveis vazios, pátios de casas que estão para vender, calhas de prédios fechados, ou seja, o dia a dia, o escritório dos corretores de imóveis. Beleza, mas como essa ideia saiu do papel? Como essa conexão virou ação de verdade? É aí que entra o nosso protagonista. Uma instituição que decidiu ir muito, mas muito além do seu trabalho do dia a dia. O Crespi, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, sacou que tinha uma oportunidade única nas mãos. Eles perceberam que os corretores tinham acesso e um conhecimento que, olha, podiam ser cruciais. Não era mais só sobre regulamentar uma profissão. Era sobre cidadania, sobre cuidar da comunidade. E essa frase aqui, que veio do relatório deles, resume a jogada de mestre. Tinha um benefício duplo, sabe? Proteger a saúde da galera e, de quebra, fortalecer a imagem da profissão. É unir o útil ao agradável, o propósito com a reputação. Genial. Mas, né, só ter a ideia não adianta nada. A execução é que manda. Então bora ver como o Crescisp pegou essa visão e transformou num plano de ação. E que plano? A estratégia deles foi super bem amarrada em 3 pilares. Primeiro, parcerias. Segundo, mobilização. E terceiro, foco, usar a inteligência. Vamos destrinchar cada um agora. Olha, a virada de chave aqui foi a aliança com o poder público. Pensa bem, sozinhos, os corretores não podiam simplesmente sair entrando nos imóveis. Mas com o apoio das prefeituras, eles ganharam a autoridade e o acesso que precisavam para chegar exatamente onde os focos do mosquito estavam escondidos. Depois, eles jogaram com a sua maior carta na manga, a rede com milhares de corretores. Cada um deles virou um agente de informação, um educador, conversando com clientes, com a vizinhança, e usaram tudo que podiam, viu? De rede social à matéria na TV para fazer a mensagem chegar longe. E aqui está uma das partes mais inteligentes da coisa toda. Eles não saíram atirando para todo lado. Eles pegaram os dados do Ministério da Saúde e cruzaram com as operações deles, focando a energia e os recursos nas cidades que estavam com os piores índices da doença. Isso é estratégia pura, é usar a cabeça. Tá, o plano é bonito no papel, mas e na prática? Funcionou? Bom, vamos para os resultados, porque os números contam uma história e tanto. 503. Pensa só nesse número. 503 imóveis de alto risco inspecionados. Eram verdadeiras fábricas de mosquitos que foram descobertas e neutralizadas. Cada um desses lugares podia ter começado um surto. E não foi uma ação isolada, não. O programa se espalhou por 14 cidades. Isso mostra que o modelo funcionava e podia ser adaptado para realidades diferentes, de cidades grandes a municípios menores. Eu acho esse detalhe aqui sensacional. Mostra como eles pensaram em soluções simples, práticas e de efeito rápido. Distribuir quase 9.000 adesivos para tapar ralos é uma ação barata e com impacto gigantesco na prevenção. E esse gráfico aqui deixa claro o poder da parceria. Olha só os números em Mongaguá e em Araçatuba. Centenas de vistorias. Isso só acontece quando todo mundo resolve trabalhar junto, quando diferentes setores da sociedade se unem por uma causa. Mas sabe qual é a marca de um projeto realmente bom? Não é só comemorar o que deu certo. É também aprender com o que deu errado. Então vamos ver como eles analisaram os desafios para poderem melhorar ainda mais. Essa honestidade aqui é demais. Eles admitem, nem tudo foi um mar de rosas. Teve negociação que não mandou, proposta que foi recusada, mas o mais importante é que, para cada percalço, eles tiraram uma lição. Aprenderam que precisavam ser mais insistentes, mais flexíveis e até mais independentes. E esses aprendizados já estão definindo os próximos passos. O plano para 2026 está claro, voltar a conversar com parceiros, levar as operações para novas cidades críticas e até inovar na comunicação, com um programa especial de conversas com autoridades da saúde.
Ou seja, a luta continua e mais forte. No fim das contas, essa conclusão do relatório diz tudo. O CRECISP deixou de ser visto só como um órgão que fiscaliza para se tornar um verdadeiro parceiro da sociedade, um agente de mudança. E a grande mensagem aqui vai muito além da dengue ou do mercado imobiliário, né? Essa história prova que todo grupo, toda profissão tem um conhecimento único, um acesso especial que pode ser usado para o bem de todo mundo. Então fica essa provocação para a gente pensar. Quem são os heróis improváveis que estão aí, do nosso lado? Que conhecimento, que habilidade escondida na nossa comunidade poderia ser a chave para resolver nossos maiores problemas? Fica aí a reflexão.